Meus amores, passando aqui para desejar feliz Páscoa a todos vocês e que Deus abençoe a Páscoa de vocês. Aí eu comecei a fazer meu café da manhã, comecei com esse bolinho, fazendo para poder tomar café da manhã com o Mo, só tava eu e Mo, porque os meninos tinham ido para Gravatar. Aí eu comecei a fazer o bolo, ignore aquela toalha lá no cantinho. Comecei a fazer um bolo de baunilha, né? Não coloquei recheio, fiz um bolo bem simplesinho, daquele de massa pronta. Aí fiz esse bolo. Depois que o bolo tava pronto, aí que eu fui fazendo as outras coisas, né? As mesinhas, ajeitando a mesinha. Mas pro bolo eu usei a massa, fermento em pó, manteiga e leite de caixa. Esse bolo ficou muito bonitinho. Ficou um bolo grande. Vocês vão ver, ficou ótimo, ótimo mesmo. E bem fofinho. Essa hora aí o celular tinha caído, que meu tripé tava com defeito, mas eu consegui ajeitar para vocês verem aí eu fazendo o bolo, né? Aí foi isso aí, a minha Páscoa foi um café da manhã para mim, moça, ó. Eu vou mostrar a vocês fazendo a mesa posta aí, tudo direitinho. Aí eu bati o bolo na mão, porque eu tô sem batedeira. Eu perdi o coisa da minha batedeira e preciso comprar outra. Mas, mesmo batendo na mão, ficou bem fofinho mesmo o bolo. Graças a Deus, né? Que a gente não tem que comemorar a Páscoa, né? Mas tem que comemorar a vinda de Deus, né? Ou, quer dizer, o... no dia que ele ressuscitou, né? No dia que Jesus ressuscitou, foi o dia da Páscoa, então a gente tem que comemorar isso. Mas também a gente comemora, né? A Páscoa, que é uma comemoração linda, com ovos de Páscoa, com chocolate. A gente sabe muito bem o significado que é, mas é muito bom a gente fazer isso na nossa casinha. Então aí eu fui batendo o bolo, colocando o leite e batendo mais para a massa ficar bem boazinha mesmo, bem fofinha. Aí eu fui batendo na mão mesmo, como eu disse a vocês, eu tô sem batedeira. E por final eu botei o fermento em pó. Tô narrando esse vídeo aqui para vocês porque eu achei melhor que colocar ele falando aí para vocês, porque eu tava bem apressada, precisava fazer esse café antes de Mo acordar, essa mesa posta antes de Mo acordar. Aí eu achei melhor eu adiantar, né, um monte de coisa antes. Aí eu tava batendo a massa, como vocês estão vendo, para poder colocar no fogo. Aí eu tava amassando, porque tava ficando com os bolinhos de massa e de manteiga. Aí eu comecei a amassar, botei mais leite. Mas vocês vão ver, esse bolo ficou ótimo, ótimo mesmo. Comecei a bater, até colocar o fermento em pó. Aí eu vou colocar aí o fermento em pó, vocês vão ver. Eu vou colocar o fermento em pó pra vocês verem tudo direitinho. Aí eu fui batendo, amassando, ó, a massa. Que queira que não, na mão fica ainda com os bolinhos. Mas vocês vão ver como vai ficar bom e vai dar tudo certo. Pronto, essa hora aí foi a hora que eu peguei o fermento. Aí eu coloco uma tampinha de fermento em pó na massa. Bato bastante para a massa ficar. Porque para mim a massa do bolo ela tá boa, pronta é quando ela começa a pipocar. Então para mim ela tá boa aí. Se não for assim, para mim ela não tá boa. Ela ainda tá precisando de algumas coisas. Aí eu tinha saído, né, para ver se ia pegar a garrafa de café, não sei o que foi. E deixei vocês aí, só olhando para a massa pronta. Ai, minha gente, sou meio doida. Mas vai dar certo, vocês vão ver. Aí depois dessa parte aí, eu peguei a forma. Foi isso, eu fui procurar a forma. Aí peguei a forma e comecei a untar pra colocar o bolo no fogo. Aí coloquei dentro da forma e levei pro fogo. Aí, ó. Aí eu cheguei, coloquei o bolo, a massa, vou untar. Fui pegar um pincelzinho
Pra poder untar essa forma. Eu acho que o vídeo tá meio travado aqui pra mim narrar pra vocês, mas eu creio que vai dar certo. Pronto, aí eu botei a manteiga na forma, só untei com manteiga e trigo. Somente com manteiga e trigo. Aí eu acho que eu nem usei, usei sim o pincelzinho. Pensei que eu não tinha usado o pincelzinho, não. Mas eu usei. Que é um pincelzinho que eu uso pra untar a forma, pra não ter que colocar a mão, né? Porque senão a mão da gente fica horrível. Entra um monte de massa, de manteiga na unha. É horrível, eu não gosto. Aí eu tenho um pincelzinho onde eu fico untando a forma pra colocar o bolo. Aí eu tava untando, né? Vocês verem. Coloquei do ladinho. E fui pegar o trigo, que tava no armário e eu esqueci de deixar aí na mesa. Pra poder colocar dentro da forma. E colocar a massa. Aí eu peguei o trigo, ó. Joguei. Joguei. Gente. Aí eu fui fazendo meu bolo. Esse vídeo vai ficar bem grande pra vocês, pelo que eu tô vendo aqui, eu narrando. Mas eu acho que vocês vão entender. Esse vídeo também tá saindo atrasado, porque não tive tempo pra postar esse vídeo na semana de abril. Aí eu peguei esse potezinho aí que eu comprei, que é onde eu coloco fubá dentro. E coloquei pra fazer um cuscuzinho pra gente, que eu ia fazer cuscuz recheado de peitinho. Aí eu fui, coloquei aí dentro, vou molhar essa massa, vocês vão ver. Coloco uma pitadinha de sal, molho com água. E deixo inchar por uns minutinhos e levar pro forno. Aí na mesa eu também já tinha colocado as coisas da mesa posta, como os pratos, copo, aquela bandejinha ali de vidro. Aí eu já tinha colocado para poder montar a mesa posta. Aí eu acho que eu faço a massa do bolo, ou fiz a massa do bolo. Vou fazer a massa agora do cuscuz e depois eu coloco água fria mesmo para fazer a massa do cuscuz, tá, gente? E depois, quando eu fizer essa massa, é que eu vou fazer, ajeitar a mesa e fazer o café. Aí eu fui molhando a massa aos poucos, para dar o ponto certo, para não ficar nem muito molhada e nem muito seca. Senão o cuscuz não fica bom. Mexi aí com a colher, porque minha unha tá grande, então fica muito ruim quando você mexe com a mão, que entra tudo dentro da unha. Então não é legal, né? Não é higiene. Aí eu comecei a mexer com essa colher. Vocês ignorem aquela toalha lá, porque eu vou tirar dali e estender lá atrás. Aí eu tava vendo o ponto da forma, eu vi que ainda tava um pouco seca. Aí eu botei mais água e comecei a mexer mais ainda, para deixar bem untadinha a forma. Agora eu vou só deixar essa massa descansar e vou montar a mesa aí para vocês, que vocês vão ver. A mesa como ficou bem arrumadinha, montadinha do jeito que eu quis que ficasse, né? Aí depois daí que eu fiz, eu fui fazer o café. Ó, botei um paninho em cima e fui lá. Ali na assadeira eu tinha cortado o charque, já tinha trifugado no liquidificador e tinha botado ali para assar junto com verdura para fazer o cuscuz recheado. E nessa vasilha aí eu vou colocar o pó do café para fazer um café novinho, quente, na minha garrafa nova também. Meus amores, aí eu comecei a fazer meu cafezinho. Eu coloquei 2 colheres de café em pó e vou pegar o açúcar para poder colocar o açúcar também para vocês. Ai, Deus. Essa cachorra não para. Vai! De latir. Aí eu tava colocando o açúcar. 3 colheres de açúcar eu coloquei. E eu amei essa vasilhinha que eu comprei para colocar esses mantimentos.
E aí do lado na assadeira tava a charque, como eu falei pra vocês, né? Que eu escaldei, né? Essa charque. Depois coloquei no liquidificador com e bati. Aí depois que ela tava toda triturada, eu coloquei na assadeira. Coloquei verdura, tomate, cebola, extrato de tomate, um pouquinho de colorau e deixei ela assar no fogo. Pra vocês verem como vai ficar o cuscuz. Fica uma delícia. Você coloca com queijo, naqueles cuscuz de peitinho, que é aquelas forminhas, né? Assadeira de peitinho. Fica muito bom, muito bom mesmo. Aí eu comecei a, a... Aí eu já fui pegar minha garrafa linda, maravilhosa, que eu amei essa garrafa bem pequenininha, do jeito que eu gosto. Muito linda. Aí eu peguei ela e já ficou a meu café, né? Tava aí coando meu café com esse coador de pano, que é ótimo para poder coar café. Amei essa garrafa, ela conserva bem o café. E também não estraga muito café, porque são 4 xícaras só que você toma nela de café. Aí eu coloquei aí na pia. Fechei a minha garrafinha linda e fui colocar na mesa. E foi. Aí eu dei uma lavada porque tinha molhado, né? Melado de café. A pia aí tava com aqueles pratinhos que eu tinha lavado. E aí foi eu pegando as coisas pra montar a mesa. Tirei a toalha agora, né? Essa toalha tá desde o começo do vídeo. Mas vocês ignoraram ela, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Aí eu coloquei. E aí eu fui pegando as coisinhas e colocando pra formar a mesa posta. Coloquei essa plaquinha aí que vocês vão ver, muito linda, que eu comprei. Onde você coloca frase, versículo, essas coisas. Aí eu tinha esses pratos já aqui em casa. Aí eu não comprei, né? Esses pratos. Eu só comprei aquelas 2 xícaras e o pirizinho que vocês vão ver que eu vou colocar aí. E um pratinho que eu amei, que parecia marronzinho. Comprei esse coelhinho também. Esse jogo americano. Eu confesso que eu queria um jogo americano florido, mas eu não encontrei. Aí eu fui comprei esse cinza mesmo com branco, aí eu tava tirando o preço. Ignora minha roupa, minha gente, que eu tinha acabado de acordar. E não me ajeitei para começar a gravar o vídeo para vocês, porque eu precisava fazer o café logo, para depois tomar um banho. Porque eu vi a hora de mal acordar e a mesa não tá pronta. Aí eu coloquei a xícara, o pirizinho e a xícara que eu comprei também. Aí eu levei lá pra pia para dar uma lavadinha, porque tava com poeira, né? Eu levei pra pia, dei uma lavadinha e levo aí pra mesa de novo, para colocar, pra ficar limpinho. Essa cachorra tá latindo tanto. Espero que vocês ignorem esse latido dessa cachorra, porque quem late é ela. Aí eu voltei, ó, com a xicrazinha, coloquei no pirizinho que eu tinha comprado. Peguei o outro pires também, eu só comprei 2 xícaras dessa, porque só foi pra mim e Mo, porque como eu disse a vocês, os meninos estavam na casa do amigo dele, em Gravatar, e não passou Páscoa com a gente. Aí eu coloquei pro outro lado também, pensei que tava dando pra filmar pra vocês, mas não deu, não foi? Arrumando a parte de Mo. Mas aí eu fui montando as coisas direitinho. Vocês veem, eu fui montando aí tudo direitinho a mesa, deixando tudo bonitinho. Aí ali eu coloquei aquele prato onde eu coloquei o bolo nele. Vocês vão ver como o bolo ficou bonito, grande. Eu já tinha esses copos também, eu não comprei esses copos. Só comprei esse coelhinho. Eu tinha essa bandejinha aí de vidro. Aí comprei esses 2 kitzinhos aí de garfo e faca. Confesso que eu amei e tô pretendendo comprar mais desse daí, que eu achei muito bonito, de bambu. Muito bonitinho mesmo. Vocês vão ver no vídeo. Antes desse, quem não foi ainda ver, vai lá ver. Que é o vídeo de comprinhas, eu mostrando tudo que eu comprei. Tudo que eu comprei pra montar essa mesinha. Essa bandejinha também já tinha. Aí eu fui coloquei aí a garrafa nela.
Eu tava vendo as posições das coisas, como ia colocar e ficar bom, né? Pra filmagem e bom também pra gente tomar nosso cafezinho com nossa mesa linda. Aí eu tava enxugando minha manteigueira pra poder colocar a manteiga nela também e botar na mesa pra servir. Gente, eu confesso que eu tô com muita vontade de mudar essa mesa. Comprar uma mesa de 4 cadeiras pra cozinha e uma de 6 cadeiras, depois eu comprar botar na sala de jantar. Aí, eu quero comprar uma mesa de 4 cadeiras pra cozinha, porque é só a gente que come, né? Aí eu peguei a manteiga, fui colocar dentro da manteigueira de vidro que eu tenho. Muito antiga essa manteigueira, mas eu já quero comprar outra, de bambu. Eu tô muito nessa vibe de bambu rústico. Eu acho linda essas coisas pra cozinha. Acho muito bonito. O meu coelhinho, vocês veem, ele é meio rosé. Lindo esse coelhinho, amei. Comprei também, pra colocar aí e ficar bem bonitinho. Vocês vão ver, vai ficar perfeito essa mesa posta. Aí eu demorava um pouquinho, porque eu tava procurando as coisas pra poder colocar aí na mesa. Que teve algumas coisas que eu esqueci de colocar. Aí eu ia lá no armário, pegava e trazia de novo. E ficava assim. Nessa hora eu peguei, vi que tava ruim a filmagem pra vocês. E fui ajeitar o tripé. Por isso que tremeu um pouquinho aí o celular. Eu ajeitei o tripé pra ficar tudo bonitinho, tudo bom pra você assistir. Dei uma paradinha porque eu pensei que não tava filmando. Depois eu vi que tava filmando. A manteiga tava ruim pra sair porque tava gelada. Mas no final deu tudo certo. A nossa mesa posta de Páscoa, né? Aí eu tampei, peguei a manteiga para guardar, colocar na geladeira de volta. Que eu sempre compro essa manteiga grande para poder durar mais, que eu faço bastante bolo, essas coisas. Aí eu sempre compro essa manteiga. Aí eu fui lá dentro, coloquei a manteiga, né? As minhas paredes tá tudo branquinho assim, mas eu pretendo colocar cerâmica na parede. Não nada a ver, né? Uma coisa com a outra, mas tudo bem, bora lá. Aí eu tava ajeitando tudo bonitinho, aí eu coloquei o bolo nesse pratinho que eu tava pegando. Aí eu coloquei as frutinhas que eu tinha comprado. E o coelhinho. E a praquinha. Só que essa praquinha eu tive que escorar. Porque ela tava escorregando na mesa de vidro. Aí eu escorei com um copinho. E ela, se eu não me engano, ela não ficou aí. Tá vendo? Que ela tava caindo direto. Esse prato eu tinha pegado, mas não foi necessário usar. Aí eu tirei para guardar de volta no armário, né? E ali eu fui achar um coisinha novamente, demorando para vir para mesa, porque eu fui achar um coisinha para segurar o quadrinho, para botar a frasezinha, para vocês verem. Aí depois eu fui pegar o bolo, fui desenformar o bolo. Aí eu peguei o bolo, vê, minha gente, como ficou lindo e perfeito esse bolo. Aí eu vou desenformar ele agora na mesa, pra vocês verem. Ficou muito, olha. Ficou muito lindo, bem fofinho mesmo. Aí eu já tinha assado o pão de queijo, botado a uva, a maçã. Já tinha adiantado bastante coisas para vocês verem. Que eu dei um corte aí no vídeo, parei, que tava ficando muito grande. Aí eu fui tentar virar ele, só que eu tava achando ele tão fofinho que eu fiquei com medo de virar e não dá certo. Mas eu consegui virar, se eu não me engano. Eu peguei o outro prato, menorzinho, e consegui virar. Eu acho que foi. Deixa eu ver. Foi. Eu usei esse prato aí, ó, coloquei e consegui virar ele, pra ficar bem bonitinho na mesa. Tá vendo? Que ele tava muito fofinho mesmo. Mas aí eu já tinha colocado a garrafinha térmica, já tinha colocado os pão de queijo, a manteiga. E eu acho que eu coloquei mais alguma coisa assim, e o cuscuz. Esse pratinho que tá bem perto aqui da garrafa térmica, é onde vai ficar o cuscuz recheado, que vocês vão ver como eu fiz. Essa hora eu fui chamar amor para ele acordar, para tomar o banho dele, para poder a gente tomar o café da manhã. Porque se eu fosse montar tudo e ele não, e o cuscuz, como leva queijo, eu tinha que já acordar ele, porque quando eu botasse o cuscuz no fogo, que ele saísse, o cuscuz, a gente tinha que comer logo, senão o queijo ia ficar duro, porque ia esfriar, né? Então, essa hora eu fui acordar ele
para depois colocar a massa do cuscuz e fazer o cuscuz. Eu demorei muito porque ele estava demorando a se levantar. Nessa hora eu vinha, porque eu já tinha acordado ele. Aí eu vim, vocês viram, ainda tava de pijama, e fui lá pegar também um giz para escrever aí para vocês. Eu nem me lembro o que eu escrevi, mas eu acho que eu coloquei Feliz Páscoa. Foi alguma coisa assim que eu coloquei para vocês. E eu acho que eu coloquei um versículo também, se eu não me engano. Mas aí eu já estava escrevendo e desejando um bom dia para vocês, né? Um Feliz Páscoa. E acho que eu escrevi Jesus vive. Acho que foi. Não, acho que não foi. Sei lá, minha gente, vocês vão ver aí quando eu posicionar esse quadrinho. Acho que aí eu mostro a vocês. Feliz Páscoa foi. Eu escrevi Feliz Páscoa. Não sei se eu contei. Parece que eu apaguei porque ficou meio feio a escrita. Aí parece que eu apaguei e fui escrever novamente. Porque tava feio o modo que eu escrevi. A letra ficou feia. Aí eu coloquei naquele copinho ali para poder segurar. Senão ia ficar escorregando e vocês não iam gostar, né? Aí eu coloquei o coelhinho do lado. E aí eu tava olhando para ver se tava ficando tudo bonitinho, né? E se tava filmando para vocês. E aí fui ficando a mesa posta para vocês.